Este vídeo de hoje é para a gente discutir algumas questões fundamentais nessa epidemia que estamos vivendo. E no comportamento das pessoas, o que está acontecendo e o que a gente precisa ter em mente. Então vamos lá. A infecção pelo coronavírus, nós já sabemos que ela está se espalhando, ela vai chegar ao nosso meio, ela vai chegar até nós. Mas isso precisa acontecer de uma forma tranquila. Se isso acontecer de uma forma muito rápida, aí a gente vai ter problemas. Então vamos entender um pouquinho esse gráfico que eu vou falar. O gráfico que vemos à esquerda mostra um grande número de pessoas acometidas pela doença em um espaço curto de tempo, o que gera um colapso no sistema de saúde, onerando muito o sistema, sobrecarregando e levando provavelmente à morte de um número maior de pessoas do que iria acontecer se acontecer o que vemos no gráfico à direita, onde o mesmo número de pacientes acometidos pela doença, mas num espaço maior de tempo. Aí dá tempo dos pacientes serem tratados, de não haver um caos no sistema de saúde e os pacientes terem menor gravidade, os que precisarem de respirador conseguirem atendimento, internação. Isso precisa acontecer, por isso a necessidade de evitarmos a circulação do vírus e de modificarmos a nossa rotina. Entendendo o gráfico, então o que nós precisamos? Mudar comportamentos. O brasileiro é um povo muito amável, muito gentil, ao se cumprimentar já dá as mãos, já dá o beijinho. Então, por que isso aconteceu? Nós precisamos mudar alguns hábitos na nossa rotina, na nossa vida, nos distanciar das pessoas, porque essa é a fórmula que tem dado certo nos países que estão conseguindo conter o vírus, onde essa epidemia ela está chegando de uma forma lenta, gradual, sem haver o colapso do sistema de saúde. Porque o nosso medo como profissional de saúde, se a gente sabe que o corona se comporta como um resfriado, como uma gripe em 80% dos casos, em 20% ele vai se complicar necessitando hospitalização e aproximadamente 5% vai precisar de suporte ventilatório e outros fins. Só que se um número grande de pessoas se infectar ao mesmo tempo, vai gerar um colapso. Eu sugiro que idosos, pessoas com comorbidades importantes, que a gente se isole, que a gente fique em casa, que a gente modifique os hábitos, os trabalhos que conseguirem fazer em casa, que consigam ser realizados, façam, evitar academias, evitar locais com grande acúmulo de pessoas. Aí nós estamos fazendo a nossa parte. O que eu, no meu ambiente de trabalho, vou fazer? Eu sou profissional da saúde, lido muito com problemas respiratórios. Uma plaquinha na porta do meu consultório, se o paciente chegar com sintomas, que ele já coloque uma máscara ao ser atendido, o álcool gel está na recepção. Vamos ter uma limpeza maior das superfícies, porque esse vírus ele não se transmite somente pela via aérea. Se eu estou infectada e eu encosto a mão numa superfície como uma mesa e essa mesa não for limpa com álcool, o outro pode se contaminar encostando na mesa e levando a mão nas mucosas. Então, uma mudança de hábito precisa acontecer. E o que a gente precisa aprender com esse coronavírus, né? Isso vai modificar os trabalhos, as relações econômicas, o jeito da pessoa se comunicar, o jeito da pessoa se relacionar com o outro. E hoje nós temos uma arma grande que é o celular. Precisamos usar o celular a nosso favor, entender sobre o que está acontecendo, formar uma corrente pela internet de mudança de hábitos do nosso comprimento no Brasil, por exemplo, do incentivo à higiene, né? O álcool gel, a limpeza das superfícies, lavagem das mãos adequada com água e sabão, o uso da máscara quando necessário, enfim, tantas outras medidas que todo mundo está falando. O quanto isso vai avançar em tecnologia, em avanço na ciência, em termos de vacina, em termos de tratamento, em termos de prevenção. Então, tudo a gente precisa analisar, não só os riscos, os fatos negativos, mas o que a gente tem que aprender com isso. Estamos vendo dois perfis de pessoas em pânico e pessoas negando o problema.
Nós não precisamos ser nem uma coisa nem outra. Então, o pânico só destrói, só gera conflito, só gera angústia, só gera pavor, e tem pessoas que são adeptas a isso e contaminam outras. E a negação também não é bom, achar que isso não vai acontecer, que isso não vai chegar aqui, que aqui é um país quente, que não vai ter um número grande de vírus na população, que tudo vai correr bem. Nós temos que fazer a nossa parte. O que foi o sucesso em países com pouco número de infectados, pouco número de mortes? A mudança de hábito da população. A população ficar em casa, a população se restringir socialmente, a população modificar hábitos. Isso vai durar semanas, meses, provavelmente. Acredito que no máximo 2 a 3 meses será o pico. Mas as próximas semanas são cruciais, porque se nós modificarmos o nosso hábito hoje, nós vamos ter menos pessoas contaminadas amanhã. Não adianta estarmos no auge do problema e a gente se modificar. A modificação tem que começar agora. Eu sei que isso mexe conosco, mexe com as nossas vaidades, mexe com o nosso hábito de vida, com as coisas que a gente gosta de fazer, com os nossos hobbies, com o nosso trabalho, como lidamos com os nossos filhos, as idas às escolas, mas tudo está se modificando e tudo tem que se modificar. Será que isso não veio para nós repensarmos hábitos, formas, jeitos de viver sem ser do jeito que estamos vivendo? Então passaremos mesmo por um período de adaptação. Mas nós precisamos começar agora, antes que isso esteja junto de nós. O número de crianças infectadas, né? Nós sabemos que as crianças se infectam da mesma forma que o adulto, que o idoso. A diferença é que a gravidade é muito menor do que a do idoso. O que nós podemos... então não precisamos preocupar com as crianças? Não, não é isso. As crianças, elas que estejam com um quadro de resfriado, precisam ser tratadas em casa, com limpeza das vias aéreas, intensificar os cuidados de higienização, não sair. O período de incubação do vírus é de aproximadamente 5 dias, podendo se estender. Então, nós precisamos evitar locais com muita gente. Meu filho está com um quadro de gripe, está com um resfriado, não vá para a escola, não vá para o trabalho. Eu não vou ao trabalho porque eu vou ficar cuidando do meu filho. Então, mudança de hábito. Todo mundo está entendendo o que está acontecendo e o meu filho não vai na escola, mas ele vai ficar brincando no parquinho, mas ele vai ficar também, a gente vai num evento que tem. Não, nós temos que mudar os hábitos. Isso tem que ficar claro e isso vai fazer a diferença em como o Brasil vai lidar com essa situação. Eu queria chamar também muita atenção dos sintomas, né? Todos sabemos que tosse, sintomas gripais, falta de ar e febre são os sintomas cardinais para a gente suspeitar do coronavírus. A gente não precisa mais estar preocupado com alguém que veio do exterior, porque a doença já está com uma contaminação local. E aí, eu vou ao hospital? Não, você não vai ao hospital. Você vai fazer o cuidado em casa. Você não pode sobrecarregar o sistema de saúde, porque tem um grande número de pessoas nos hospitais e a gente tem que fazer a nossa parte. Lembra do que eu falei, da mudança de hábito? Aquela mãe que o filho tem uma febre já vai para o pronto-socorro? Não, 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 não. Quando que eu vou para o pronto-socorro ou que eu vou procurar ajuda, até mesmo no consultório? Falta de ar. Falta de ar associada à febre. Então, precisamos ter essa consciência. Os quadros virais, a maioria deles respondem rápido, melhoram rápido e o paciente tem que ficar numa quarentena, tem que ficar isolado de todos. A gente ampliar, né, a questão da higienização, mas a não ida para os locais de alta aglomeração e principalmente hospital. Se você não, às vezes você está com um outro tipo de vírus e tem um risco muito maior de pegar o coronavírus se você for para um ambiente hospitalar. O Ministério da Saúde já colocou à disposição da população um app que chama Coronavírus.
Então, vocês baixem o aplicativo, tem várias informações, inclusive quando não ir ao hospital, isso que a gente está conversando aqui. Precisamos modificar os hábitos e isso é mais um deles. Será que eu preciso sempre ir ao pronto-socorro? Não. Sinal de alerta, falta de ar e febre alta junto com falta de ar. Não é só febre. Tudo bem? Agora, olhe essa animação, onde os pontinhos pretos representam a pessoa que está infectada. Olhe por onde ela passa e olhe a quantidade de pessoas infectadas que começam a acontecer com um aumento exponencial. Agora reparem nos mesmos pontinhos pretos que representam as pessoas infectadas quando ela tem uma atitude proativa de ficar em casa, de ficar com contato mínimo com outras pessoas. Olha, a quantidade de pessoas infectadas é mínima. Então é isso que precisa acontecer em epidemias como essa do coronavírus.